maio de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus já deixava claro que os limites para se fazer música ao vivo e com o público seriam muito maiores e durariam muito mais tempo do que inicialmente se poderia imaginar, postei aqui no canal como que para não deixar as memórias da música ao vivo se perderem no tempo, um vídeo com os espetáculos, concertos, óperas, música de câmara, que em minha avaliação crítica haviam sido os de maior destaque em São Paulo em 2019. No vídeo de maio, quando este canal tinha menos de 2 meses de idade, fica evidente a minha dificuldade em escolher, numa cidade musicalmente poderosa como São Paulo, apenas 10, número arbitrário a que me impus, concertos no ano, entre as várias dezenas de espetáculos que pude acompanhar e, como crítico musical, resenhar no ano anterior. Mas o final do vídeo deixa entrever a perplexidade pelo silêncio dos palcos em 2020. Tudo parara. De lá pra cá foram idas e vindas, muita música escutada em transmissões remotas, em vídeos e lives, uma volta tímida das orquestras, inicialmente sem público, e a partir de outubro com público reduzido nos teatros, junto a uma imensidão de protocolos hospitalares, como bem os denomina o maestro Isaac Karabichevsky, e o posterior refluxo, um novo agravamento da pandemia no país no final do ano. Muito do que foi feito com esforço e luta, em geral com recursos técnicos e tecnológicos limitados, acabou se perdendo num emaranhado de transmissões onde as discussões, desabafos e análises deixaram pouco espaço para aqueles momentos de introspecção e memória que, segundo Edward Said, constituem a essência de um concerto de música clássica. Este vídeo tenta colher alguns dos melhores momentos da música clássica brasileira no ano 2020. Mas antes, deixe seu like, sugestões para novos vídeos, e se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazê-lo. É muito importante para que possamos seguir em frente com este projeto. Em 2020, as temporadas de concertos mal tiveram tempo de iniciar e as autoridades determinaram o fechamento dos teatros. O Teatro Municipal de São Paulo chegou a apresentar a Sinfonia número 3 de Mahler, com regência de Roberto Minchuk, e a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, abriu sua temporada, a primeira tendo o novo regente titular, o suíço Thierry Fischer, com a Missa Solenes de Beethoven, em 5 de março. Eu mesmo, tocando em turnê nos Estados Unidos com o Quaternália, em longa viagem que começou no início de fevereiro, ainda faria um recital no Symphony Space de Nova York como parte da temporada da New York City Classical Guitar Society na sexta-feira, 6 de março, antes de voltar ao Brasil no dia seguinte. A consciência do mundo ocidental sobre a gravidade da pandemia só ficaria totalmente evidente uma semana depois. No Brasil e no mundo, os concertos foram suspensos, a primeira ópera no Teatro Municipal de São Paulo, Aida, de Verdi, foi cancelada e algumas séries de concertos nem chegaram a iniciar. No dia 26 de março, o meio musical soube da perda por Covid-19 da maestrina Naomi Munakata, aos 64 anos, ex-regente do coro da USESP e então titular do coral paulistano do Teatro Municipal. A partir daí, o mundo musical passou a existir predominantemente em concertos gravados, editados e transmitidos. Devido às dificuldades e até mesmo proibições para a reunião de músicos e cantores no palco, inicialmente as únicas transmissões ao vivo mesmo, sem manipulação sonora, foram as de poucos solistas, violonistas, alaudistas, pianistas, em suas casas espalhadas pelo mundo. A questão filosófico-musical que se colocou então pode ser assim resumida. Como temos disponível um acervo de música gravada há pelo menos um século, e como o hábito de ouvir música através de diversos meios e suportes, como CD, plataformas de streaming, etc., é realidade corrente, uma vez que não temos mais como ir ao teatro de nossa cidade assistir à nossa orquestra e seus convidados, e nem mesmo viajar em busca de experiências musicais, qual passa a ser, num mundo tão globalizado, o fator de fidelização dos ouvintes? Um exemplo, estava escrito que 2020 seria o ano das celebrações dos 250 anos de nascimento de Beethoven, mas o que nos faz querer ouvir obras correntes de Beethoven pelo computador, tocadas pela série artística da minha cidade?
se possa usufruir de gravações, transmissões e do acervo dos principais pianistas, quartetos de cordas e orquestras de qualquer ponto do planeta. A partir do momento em que organismos internacionais de excelência, como a Filarmônica de Berlim, por exemplo, disponibilizam gratuitamente suas gravações, ou mesmo por um serviço pago equivalente ao das assinaturas locais, o que determinará as nossas escolhas, se o som é sempre gravado e a diferença geográfica inexiste? A resposta está na qualidade das curadorias. E passa a não valer mais a pena forçar a celebração de Beethoven, quando, sem poder sair de casa, tenho todo o Beethoven já feito no mundo no meu computador. Em uma palavra, se o mainstream tornou-se homogêneo e indistinto, a melhor solução está na inovação, na oportunidade para as inovações. A ousadia é, nesses casos, sobrevivência. E é aí que o contato com as pesquisas acadêmicas e com as análises e critérios apontados pela reflexão crítica podem ser especialmente úteis. A música nem sempre tão live que vemos nas lives, como a tela dividida em quadrados, tal qual a capa do disco Let It Be dos Beatles, é ele mesmo um produto? É arte em si? Ou é apenas a lembrança possível de uma situação passada ou esperançosamente futura, mas efetivamente não presente? Nesse contexto, sobressaem-se algumas ações da Orquestra Sinfônica de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Grupo dirigido pelo maestro Abel Rocha, também doutor em música e experiente professor universitário. A primeira delas, as microestreias da quarentena, pode ser colocada ao lado das mais criativas e ágeis leituras das consequências da pandemia para o cenário musical, não só no Brasil, mas no mundo. Consistiu na encomenda de 8 composições com duração máxima de 4 minutos cada, envolvendo apenas 4 a 6 músicos, escritas de forma a prever a gravação por celular. Transmitidas no dia 17 de maio, quando qualquer encontro musical estava proibido e a maior parte das séries musicais lutava para forçar o mundo a ser o que já não era mais, o projeto inovou pelo formato e pela identidade artística que buscou. Aqui faço uso de trecho de meu artigo sobre o tema publicado em dezembro passado na Folha de São Paulo. Com graus variados de experimentalismos técnicos e estilísticos, as obras guardam estranhamentos como o Teledescante número 1 de Maurício de Bonis, lirismos deslocados como o quarteto Para um Tempo Sem Fim de João Guilherme Ripper, e relações ambíguas entre solo e tutti, Feras Engaioladas de Leonardo Martinelli. Tudo que há número 2 para viola, trompete, corno inglês, fagote, trombone, clarone, enviada de Berlim pelo paranaense Chico Melo, inspira-se em versos de Fernando Pessoa para, a partir de uma espécie de escala de timbres que contornam uma única nota, montar e desmontar algo que tangencia ser uma espécie de samba-choro. Poucos meses depois, em agosto, a Orquestra Sinfônica de Santo André lançou a trilogia Trancafiada, vídeos em que a artista visual Luiz Almeida superpõe performances do acervo da orquestra às cenas dos músicos em casa com seus instrumentos, silenciados no primeiro vídeo, Ansiedade, ao cotidiano não musical da vida em quarentena, o segundo vídeo, Adaptação, e a um possível resgate da relação com a natureza e o mundo exterior a partir de janelas e suas grades, o terceiro vídeo, Acolhimento. Há muito o que caminhar nessa trilha. Aqui tivemos a pesquisa de novas formas de produção e veiculação da música, mas não só. Houve uma busca por novas formas e formações musicais. Formações musicais em si mesmas, não como inovação pura e simples, mas ditadas pela necessidade, como resposta a um contexto específico. Isso se assemelha ao que surgiu e passou a ter permanência em outros tantos momentos da história da música ao longo dos séculos. Entre as iniciativas mais tradicionais, a Filarmônica de Minas Gerais saiu na frente pela qualidade das transmissões dos concertos ao vivo e a Sala Cecília Meirelles manteve igualmente uma excelente programação digital. No campo da ópera, podemos utilizar critérios similares. Aqui, as iniciativas mais interessantes não vieram, curiosamente, dos teatros em geral dedicados às temporadas líricas, os quais permaneceram, em sua maioria, na repostagem de vídeos antigos de seus acervos, acompanhados, em alguns casos, por debates e discussões. Há, porém, de se mencionar a iniciativa da USESP de, aproveitando um momento em que os músicos já podiam se reunir no palco, com os cuidados necessários, mas sem público,
montar e transmitir em 28 de agosto o monodrama em ato único, de cerca de 40 minutos de duração, Cartas Portuguesas, encomenda da própria orquestra e da Fundação Gulbenkian ao compositor carioca João Guilherme Ripper. A performance teve ótima atuação da soprano Camila Tittinger, contou com uma direção cênica de Jorge Tacla e da OSESP regida por Roberto Tibiriçá. Abel Rocha e a Sinfônica de Santo André também atuaram na área, trazendo a microópera O Guarani, vídeo de cerca de 8 minutos, com concepção visual de Luiz Almeida, tendo Rosana Lamossa como Cecília, Paulo Mandarino como Peri, Leonardo Neiva como Gonzales, Saulo Javan como Dom Antônio e Anderson Barbosa como Cacique. Mas a iniciativa mais engajada no momento histórico presente, além de contar com o melhor texto baseado em pequenas tragédias de Pushkin, foi a montagem também em vídeo da ópera Festim em Tempos de Peste, do compositor russo César Kuy, dirigida cenicamente por André Heller Lopes e tendo ao piano o diretor musical Ira Levin. O elenco teve astros da cena lírica brasileira como Giovanni Tristati, Vinícius Attic, também responsável pela edição do vídeo, Luísa Francesconi, Gabriela Patti e Murilo Neri. Mas a imagem sonora mais forte, guardada na memória no ano de 2020, foi para mim a do primeiro concerto realizado pela OSESP com público reduzido, na Sala São Paulo, arejada com janelas abertas, distanciamento e máscaras, inclusive para a orquestra e para o regente, no dia 15 de outubro de 2020, às 19 horas, após 200 dias de interrupção da temporada. Numa escolha precisa, a orquestra abriu o programa com uma emocionante performance de Für Lennart in Memoriam, do compositor estoniano Arvo Pärt, de 85 anos, obra instrumental inspirada em um coro sacro, com a orquestra fazendo as vezes de um grupo vocal em que as palavras do texto eslavo antigo estão escritas na partitura como se pudessem ser cantadas na prosódia exata por violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Regido pelo alemão Alexander Liebreich, o concerto em parte única encerrou com a Sinfonia número 1 de Brahms. O próprio ato de sair de casa para ver um concerto ao vivo parecia um gesto de coragem. O fazer música no palco, com toda a responsabilidade, claro, também parecia uma ousadia. O distanciamento entre as pessoas deu à experiência um curioso sentido introspectivo, como se a orquestra estivesse lá para tocar para cada interioridade humana e não para uma coletividade anônima. Descartados os condicionamentos de uma situação usual de concerto sinfônico, só uma coisa motivava a insistência persistente naquele evento: a própria música. Tocar e escutar Brahms, tocar e escutar Arvo Pärt.